Oi, e aí, tudo bem com você? Você tá a fim de aprender japonês, mas você não sabe por onde começar? Ou por um acaso você já estuda japonês há um tempo, mas você não consegue aprender japonês de verdade? Por exemplo, você já estuda japonês, já tem 1 ano, 2 anos, quem sabe até 3 anos, mas quando você tenta falar em japonês com alguém, ou quando você tenta assistir alguma coisa, você não consegue entender, ou você não consegue falar e você não entende por quê. Isso acontece com muita gente, também aconteceu comigo. E eu acho que você pode acabar pensando que é porque as escolas não ensinam direito. Qual o problema? Bom, o fato é que, na verdade, você tem que juntar o seu estudo de japonês tradicional com um estudo não tradicional. Como assim não tradicional? Por exemplo, eu estou aqui agora na Takeshi Tadori, que é uma das ruas mais famosas de Harajuku, onde você encontra muito da cultura pop japonesa. A cultura pop japonesa é uma coisa que pode ajudar muito você a aprender japonês. Você precisa aliar o seu estudo tradicional junto com um estudo não tradicional, que seria uma coisa mais divertida, uma coisa que você gosta. Pode ser um anime ou pode ser um mangá, um cantor que você goste, qualquer coisa, ver alguns sites japoneses, usar o japonês na vida real. Mas por que eu tenho que fazer isso? Você pode estar se perguntando. Por que eu tenho que procurar japonês fora da sala de aula? Bom, isso é porque quando você estuda japonês numa sala de aula, você precisa de um ambiente controlado para que você possa aprender a usar certas coisas. Não é que a sua escola esteja errada, mas é porque tem um limite do que ela pode te ensinar. Não adianta ela te jogar um monte de coisas e você não conseguir praticar, não conseguir usar de verdade. Então, o que as escolas fazem é ensinar um pouquinho de japonês aqui, um pouquinho de japonês ali, o básico, para que você possa se virar e aprender de outras formas. O problema é que elas não dizem isso para você. Então, quando você entra numa escola de japonês, você pensa que dali a 2 anos, 3 anos, você vai estar saindo falando japonês. Isso não acontece e acaba frustrando. Pois é, você tem que aliar o seu estudo da escola com um estudo extra, um uso de japonês na vida real. Oi, pessoal! Vamos ver aqui vocabulário com contexto usando um pedaço de um episódio de um anime chamado Azumanga Daioh e também um mangá do mesmo pedaço. Vamos lá! Ohayou! Hi! 私が3組の担任の谷崎です。わからないことは何でも聞いてね。先生。ダメだってば。3サイズは秘密よ。でも、スタイルが良くないから言うのが恥ずかしいってわけじゃないのよ。こういうのもなんだけど、結構大したもんよ。もう何言わせんのよ。やだな、このおしゃまさん。いえ、先生のクラスは隣です。ここ4組。Agora aqui nós vamos ver as frases que foram faladas, não todas as frases, mas as frases que a gente tem aqui no mangá, no mesmo mangá da mesma história. Vamos lá. Primeiro, a professora Yukari Sensei, chega dizendo: Hi! 私が3組の担任の谷崎です。わからないことは何でも聞いてね。Hi! 私が3組の担任の谷崎です。Tanizaki Yukari é o nome dela, né? Watashi ga sangumi. Sangumi é a turma 3. Kumi é turma, grupo. E então no Japão a gente vê as turmas sendo identificadas por letras ou até por números. Nesse caso é a turma 3. Tanin, responsável, pessoa responsável. No caso, no Japão, os professores são todos responsáveis por uma turma específica. As turmas têm aulas com diversos professores, mas, mesmo assim, cada turma tem um professor que é responsável por essa turma. Digamos como se fosse um professor representante da turma. E nesse caso, a Yukari Sensei, Tanizaki Yukari Sensei, é a professora responsável pela turma 3. Ela continua dizendo: Wakaranai koto wa nandemo kiite ne. Wakaranai koto.
Wakaranai koto, coisa que você não entende. Wakaranai é wakarimasen, negativa, não entendo. Wakaranai koto, koto é coisa. Então, wakaranai koto é uma coisa que você não entenda. Nandemo, nandemo é qualquer coisa. Nandemo, kite ne. Nós vemos o verbo kiku aqui sendo usado para significar perguntar. Kite. Nandemo kite ne. Pergunte qualquer coisa. Perguntem qualquer coisa. No caso, ela está falando com os alunos. Aí um aluno levanta a mão e diz, Hai. Quando você quer fazer uma pergunta, no caso a pessoa diz aqui, tipo eu, Hai. No caso é isso que ele quer dizer. Aqui, aqui. Hai significa sim. Mas nesse caso é usado mais para chamar a atenção. Hai. Tipo, sim, eu tenho uma pergunta. Ele começa dizendo, Sensei, Sensei, é usado para quando você quer começar a falar de um assunto meio embaraçoso. É tipo bem, você não sabe bem como começar. E ela já interrompe e ele fala, 3サイズは秘密よ Dame, 3サイズは秘密よ 3サイズ dame. Dame é não pode, não pode. Dame é uma coisa que não pode. 3 size tá escrito em inglês, mas significa 3 sizes. No caso, 3 sizes significa 3 tamanhos. Os 3 tamanhos, ela quer dizer as medidas dela. As medidas, creio que busto, cintura e quadril são as medidas mais importantes que uma mulher considera. Então ela diz que as medidas dela é segredo. 3 size wa himitsu. Himitsu. Yuyo é uma coisa que é usada para dar destaque. Olha só, veja bem, é segredo, não vou falar. Mas ela continua falando. でもスタイルが良くないから言うのが恥ずかしいってわけじゃないのよ。こういうのもなんだけど結構大したもんよ。でもスタイル良くないから言うのが恥ずかしいっていうわけじゃないよ。でも mas styleが良くないquer dizer que o corpo dela não é bom o suficiente. Style é estilo. Estilo, mas ela quer dizer que silhueta, né? Style yokunai kara. Yokunai, que não é bom. Yokunai é o i na negativa. Style yokunai kara. Kara de explicação. Yu no ga hazukashi te iu wake janai yo. Yu no ga hazukashi, dizer. Yu no ga hazukashi é ter vergonha de dizer. Hazukashi é vergonha. Yu no ga hazukashi wake janai yo. Wake é como se fosse um motivo. Wake janai. Te wake janai. Não é esse motivo. Koyu no mo nan da kedo. Koyu no mo nan da kedo. Quer dizer, eu sou desse jeito, é assim. Koyu no mo nan da kedo. Essas coisas existem mesmo. Essas coisas existem. Tem isso da pessoa não querer dizer, né? Keiko taishita mono yo quer dizer que ela se orgulha do corpo dela. Keiko taishita mono quer dizer que é uma coisa bem bacana. No caso, ela está dizendo da silhueta dela, né? Ela se orgulha dos 3 sizes dela, das medidas dela. Aí depois ela se toca do que ela está falando, né? Que tipo de coisa ela está falando para o aluno? Aí ela fala, mo, quer dizer, para você. Nani iwasen yo? Nani iwasen yo? O que você está me fazendo dizer? Iwaseru. Iwaseru, que é fazer dizer. Nani iwasen yo? E ela termina dizendo, Yada na, mas nossa, você, para com isso. Yada na, kono oshama-san. Oshama-san, no caso, é precoce, menino precoce. Você é novinho, fica querendo saber as medidas da professora. Yada na, kono oshama-san. Mas na verdade não era isso que ele queria dizer, não é? E ele completa o que ele queria dizer, dizendo: Sensei no classe wa tonari desu. Koko 4 kumi. Sensei no classe wa tonari desu. A sala da professora é a sala ao lado, não é essa sala.
tonari desu. Sensei no classe, a sua turma, professora, turma da professora, wa tonari desu, fica ao lado. Koko wa 4 kumi desu. Koko wa 4 kumi desu. Aqui é a turma 4. Ou seja, ela entrou na sala errada. E é isso por essa aula. Revisem as palavras e, para você decorar as palavras com mais facilidade, o ideal é sempre ver elas dentro de um contexto. Então, dê uma olhada nesse mangá ou nesse anime e reveja as palavras que você aprendeu. Quando você estuda japonês, quando você estuda qualquer língua, na verdade, você tem que estar atento a duas coisas: o seu input e o seu output. O seu input acontece quando você lê alguma coisa em japonês ou quando você escuta alguma coisa em japonês. Quando você fala alguma coisa e quando você escreve alguma coisa em japonês, você está fazendo um output. Ou seja, o input é tudo que entra e o output é tudo que sai. E o que acontece quando você deixa de fazer um desses? O input tem esses dois tipos, que é você ouvir e você ler, as coisas que entram. E quando você faz o seu output, você escreve e você fala. Então nós estamos falando aqui de 4 habilidades da língua japonesa. As 4 habilidades da língua japonesa, elas funcionam de um modo que você consegue ficar fluente se você praticar todas elas. Então vou falar mais uma vez: é a sua escrita, é a sua leitura, é a sua capacidade auditiva e a sua capacidade de fala. Não adianta você estudar japonês e você só praticar uma dessas coisas ou 2 dessas coisas. Você só vai conseguir ser fluente em língua japonesa quando você praticar as 4 coisas. Então, quando você aprende uma coisa em japonês, você tem que praticar dessas 4 formas para que você, de fato, possa usar na vida real. Eu comecei a estudar japonês, eu não tinha muito conhecimento da língua japonesa, comecei a estudar na faculdade e eu logo vi que não seria assim tão fácil como foi aprender inglês. Eu estudei inglês quando eu era mais nova e eu nunca tinha ido em nenhum país que falasse inglês, mas eu consegui aprender inglês. Então eu pensei, aprender japonês vai ser tipo a mesma coisa, eu vou estudar uns 3, 4 anos e vou conseguir. Só que foi um pouco diferente do que eu pensava, porque eu achava que só o material da sala de aula já ia me suprir, porque não foi a verdade. Porque a sala de aula não consegue, de fato, dar todo o suporte necessário para o que você precisa aprender na vida real, né? E eu percebi que a sala de aula também não dava muita ajuda para as coisas que você precisava aprender, de coisas culturais. Então é uma coisa que você precisa, de fato, se imergir mesmo no lugar. Mesmo que você não possa vir para o Japão, como eu estou fazendo agora aqui, você deve tentar criar o hábito de ver novelas japonesas, de ler coisas em japonês, porque você vai fixar melhor as coisas que você está estudando na sala de aula e você vai aprender coisas novas, né? Então, é uma coisa muito importante. Mas mais importante do que isso é você ter noção que você tem que praticar as 4 habilidades. As 4 habilidades para você se tornar fluente de verdade. Se você não praticar a sua fala, a sua capacidade auditiva, a sua capacidade de escrita, a sua capacidade de leitura, você vai ficar para trás de alguma forma. Então, de repente, você está andando e você quer ler alguma coisa ali, você quer ler uma placa, alguma coisa, e você não consegue. Isso é muito esquisito. Você não pode dizer que você é fluente numa língua se você não fizer tudo direitinho, né? Se você não conseguir ter essas habilidades mesmo, assim, desenvolvidas. Portanto, é uma coisa que você tem que ficar atento, não pode deixar passar esse tipo de coisa.